tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Me diz uma coisa aqui. Por um acaso você tem uma maldição hereditária? Uma maldição hereditária. Vou te dar exemplo aqui. Sua família é aquela que sempre foi pobre. Tem 4 irmãos, seus tios estão muito bem. Um tem casa própria, outro viaja para o exterior, o outro tá bem, tá relativamente bem, tá próspero, ou se não é rico, pelo menos tá estável na vida, mas tua família não sai daquilo, é osso. Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é sofrido. Ou então você vem daquela família que é só se reunir e falar um assunto que for, é uma brigaiada, não dá para ficar junto, tem que ficar separado ou então ficar de boca fechada. Ou então, de geração em geração, em toda a sua árvore genealógica, tem um viciado. É o tio bebum, ou viciado em outra coisa. Sempre tem um a cada geração. Ou então, não dão certo no amor. Sempre briga, sempre dá separação, nada dá certo. E quando consegue encontrar alguém que fala, é esse, ele nada mais é do que uma porcaria, é mais dos outros que você teve. Ou então você cria uma dependência emocional tão grande que ele olha assim e fala, eu, hein? E se manda. É dureza, não é? Mas aí você pensa e fala, eu sei. Você teve um insight, eu já sei o que é. É a tia da minha avó, aquele parente lá distante. Ela rogou uma praga. É por isso que nada dá certo na minha vida. É aquela tia distante, aquela lenda familiar, sabe? Tudo começou com ela e se torna realmente uma lenda familiar. Não aconteceu isso e aquilo, o pai dela fez isso, ou a mãe dela fez aquilo e ela rogou uma praga. É por isso que a nossa família é desse jeito, não é? Uma maldição familiar. Não é nada disso. Veja bem, dentro de você, dentro de todos nós temos o quê? A nossa genética. Nós temos genes. E esses genes trazem coisas dos nossos antepassados. Inclusive emoções e sentimentos. É mole isso? Meu Deus do céu, isso é terrível. Por isso que isso pode passar de geração em geração. São genes que vêm daquelas pessoas que já se foram. São sentimentos, como eu disse, e emoções que vêm daquelas pessoas. Por quê? Porque, olha, já falei em algum vídeo aqui, sentimento, emoções, problemas físicos, forma de pensar. A genética é inteirinha dentro do nosso corpo. Ela passa pelo sangue, é como se tivesse uma memória celular. E às vezes uma na família pega isso. Às vezes várias na família pega isso. Não se esqueça, olha, não tem as doenças psicossomáticas que também tem aqui no canal. Olha, todos esses vídeos que eu tô falando eu vou deixar aqui no canal. Então vamos explicar isso direitinho. Toda a genética carrega emoções, sentimentos, traumas, tudo o que os nossos antepassados passaram. São todas as gerações seguintes que vão pegar isso? Não. Ou é uma pessoa que pega, ou é 2 pessoas que pegam. Até doenças mentais, às vezes elas pulam
Mas o problema de tudo isso é quando envolve sentimentos e emoções. Como as nossas células têm lembranças de tudo isso, não se esqueça. O que acontece quando eu já tenho um vídeo aqui. O que acontece quando você tem muita depressão, muita tristeza, aquela coisa funda, difícil, sofrida, ela vai mexer com o seu coração ou com o seu rim. Por quê? Porque essas emoções vão para esses órgãos. E isso, quando você tem um filho, pode ou não acarretar alguma coisa com ele. Percebe? Tudo é passado na genética, de geração em geração. Tá, mas como a gente vai quebrar essa maldição hereditária? Vamos colocar esse nome. Não tem escapatória. Nós temos que utilizar as nossas 3 energias: corpo, mente e espírito. Corpo é o nosso cérebro. Nosso cérebro tem que entender quais são os nossos sentimentos e o que não pertence a nós. E como você faz isso? A partir da sua mente. Mas não se esqueça, o cérebro tem que raciocinar e racionalizar. Isso não é meu, isso acontece com a minha tia, com a minha avó, com a minha mãe, então é uma coisa hereditária. Então isso veio no meu sangue, veio na minha genética, então eu vou cortar isso, porque vamos pôr essa depressão familiar, eu não quero mais para mim, não faz parte de mim, são dos meus antepassados. Isso é racionalizar, tá? Segundo lance, mente. A gente sabe que a mente abstrata, ela é imaginativa. Então, o que a gente faz? Nós temos que mudar as nossas crenças mentais. É a única forma. Começar a mudar hábitos, atitudes. Ó, tudo isso tem vídeo, vou deixar aí. Que façam com que a gente melhore. E a nossa mente é ótima, maravilhosa para isso. Não se esqueça, a mente pode nos arruinar com pensamentos e os devaneios, ou elas podem nos levantar, usar essa imaginação, essa parte abstrata que a gente tem e mudar realmente hábitos, pensamentos, comportamentos, crenças que a gente tem. É a única forma. E o espírito? Aí é que é. Porque assim, vocês sabem que eu não falo de religião aqui, certo? Então, eu vou falar mais ou menos como partes entendem isso. Eu acho que a forma mais correta de falar da parte espiritual. Muito bem. Primeiro, vou falar da minha religião, católica. O que minha religião prega? Reze para os seus antepassados, porque você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. E quando eles estão no purgatório, purgando lá por tudo que fizeram, você reza, 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 reza. Para quê? Para ele primeiro, para que ele tome consciência dos atos que fez, da forma que pensou, dos sentimentos que ele tinha, que é para poder purificar sua alma. E reza também para Deus cortar esse laço hereditário. Pronto? Beleza. Eu sei que tem outros cristãos que falam assim, não, Cristo morreu por nós, está todo mundo salvo. Fala isso para um pedófilo. Fala isso para um estuprador. Fala isso para um assassino à mão armada. Porque se ele não se arrepender até o último segundo de vida, e não é se arrepender tipo, eu vou me arrepender, porque senão eu vou para o inferno. Não, não é isso. É se arrepender de coração, não vai adiantar. Porque para se arrepender de coração, ele
tem que ter a capacidade de entender o que ele fez, tem que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. E isso não é para esse tipo de pessoa, é muito difícil. Então isso de, Cristo morreu por nós, lavou nossos pecados, então eu já vou para o céu. Vai nada. A partir desde a época que Cristo morreu, quantas vezes você já pecou na sua vida? Então não vem com essa, pelo menos é isso que eu acredito. Então assim, como vocês percebem, é difícil falar em religião, porque cada um acredita numa coisa. Já os espíritas, hindus, que mais? Ubandista e outras religiões mais por aí, acreditam que em reencarnação. Que você aprontou, fez o que foi, ou vai para o limbo, que seria o nosso purgatório, vai para o limbo. Como disse Jesus, minha casa tem muitas moradas. Então não pensa que você vai para o céu não, viu? Você é santo? Você deu a vida pelos outros? Por quem você odeia? Deu a vida? Não, então tu não é santo, eu também não sou santa, ninguém é santo. Vai todo mundo pro purgatório ou limbo ou o que for. E se Jesus falou, a casa do meu pai tem muitas moradas, então não é no mesmo lugar, tá? Deve ter padrões vibratórios ali. Eu sou uma católica que tem uma mente muito aberta, acredita em muita coisa. Então assim, essa outra metade do povo, que são kardecistas, ubandistas e por aí afora, eles acreditam na reencarnação. Então eles acham o quê? Que aquela pessoa que não tem sorte, aquela pessoa, aliás, várias pessoas voltam para a mesma família para tentar evoluir, para poder desatar esses nós que tem, para poder se desenvolver espiritualmente e ir para um lugar melhor. Então, o que eu posso falar para vocês? O que eu posso falar? Acabe com esse ciclo, de uma forma ou de outra, da forma que você acreditar. Então, use o teu cérebro para racionalizar, use a sua mente para mudar as crenças, para pensar diferente e use a parte espiritual da forma que você acredita. Use as 3 formas. E nada melhor como uma terapia cognitiva comportamental, que ela muda esses padrões, hábitos, atitudes e comportamentos. A escrita reflexiva para você entender quem você é, o que é seu, o que não é seu. Autoconhecimento e autoamor. Eu me amo, eu não quero mais isso para mim, eu quero o melhor para mim e para minha família. E a única forma é eu me desenvolver essas 3 energias de que eu sou feita: corpo, mente e espírito. Não é fácil, tá? Como eu disse, nada é fácil. Quando mexe em subconsciente, quando mexe com a parte psicológica e quando mexe com a genética, não é fácil. Mas você chega lá. Você chega, tá bom? Então, é isso aí. Um beijo, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Eu passei de uma forma bem ao passant mesmo, porque esse assunto, se deixar, leva 2, 3 livros, tá bom? Mas é o suficiente para vocês entenderem que não é maldição. São coisas que vêm com a gente. Fui!